e os processinhos. Que assunto é? Vocês têm uma chance pra adivinhar sobre o que nós vamos falar agora. E aí, chat, sobre o que é? Sobre o que é esse assunto? Adobe? Mamãe falei? Vou te processar, amigão. Adobe? Brasil Paralelo. Guppy, vocês acharam que era um tópico novo e inovador, mas era só IA novamente. Desculpem. IA passou da linha. É sobre IA, mas eu vou fazer uma abertura aqui interessante sobre isso, porque eu vou aproveitar para falar sobre um novo assunto, para falar sobre uma coisa que sempre aparece nos comentários também quando a gente tá falando sobre IA e direitos autorais, tá bom? Muitas pessoas falam assim, mas você não é contra direitos autorais? O que é verdade. Eu acho que direitos autorais é ruim, tá? Você fica dizendo que as empresas de IA desrespeitam direitos autorais, que eles roubaram o trabalho, mas isso não seria irônico ou até hipócrita da sua parte, já que você advoga que as pessoas deveriam piratear e usar o conhecimento de maneira livre e também... Ou assim, foda-se, as empresas de IA têm que fazer isso mesmo e eu farei tudo isso aqui porque não existe direitos autorais é uma invenção do capitalismo. Essas opiniões aparecem misturadas e recombinadas várias vezes nos vídeos, tá? Então eu vou trazer pra vocês um exemplo que eu acho que exemplifica a postura que eu tô sempre tentando passar pra vocês aqui com relação à questão dos direitos autorais. Então tem esse reel que eu vou tocar 1 segundo dele, tá? Só pra vocês entenderem o que a gente tá falando. If you're old enough to remember DVDs, then chances are you're old enough to remember this music. Tá, eu não vou tocar todo porque ele vai falar em inglês, mas valeu pelo Bibi Malloy. O menino, o Peralta, o nome dele, me passou esse daqui e esse aqui foi o conteúdo perfeito que eu tava precisando. Ele falou, vocês devem lembrar disso. Vocês pegavam um DVD lá, que talvez fosse ele mesmo pirateado, e no início do filme tinha esse... Você não faria o download de um carro, você não roubaria um carro, tá ligado? Que era uma campanha anti-pirataria. No Brasil, não tinha isso, era aquela do você quer o troco em bala, lembram dessa? Tinha umas outras, né? Só que assim, uma coisa que ele fala nesse reel, e que é interessantíssimo e que eu não sabia, é que assim, ó, em 2006, Buma Barrestenra abordou um músico holandês, Melchior Heidveld, para escrever uma música para um anúncio anti-pirataria, com a estrita condição de que essa música fosse tocada única e exclusivamente no festival de cinema local. O Sr. Heidveld escreveu a música, ela foi tocada, ele foi pago e tudo correu bem. Essa música... Hype pra caralho, parece meio cyberpunk, assim. Essa música foi o resultado desse contrato, ok. Mas então, em 2007, ele comprou um DVD de Harry Potter e, para sua surpresa, havia sua música no anúncio anti-pirataria no início. Sua composição foi tirada e usada sem sua permissão. Na verdade, foi usada ilegalmente em dezenas de DVDs de filmes, tanto na Holanda como no exterior. Você provavelmente tem um em casa agora. Então, o que aconteceu, tá? Ironicamente, hipócrita ironicamente, a indústria do cinema pirateou um conteúdo, ou seja, não licenciou nem pagou esse artista de maneira adequada para usar o conteúdo dele como uma propaganda anti-pirataria. O que eu tô tentando aqui dizer? Que todos pirateiam e logo a indústria faz coisas ruins, as pessoas fazem ruins e coisas ruins, e então não existem regras. Não é isso que eu tô tentando dizer. Eu acho que nós temos, eu já fiz vários vídeos sobre isso e eu tô sempre tentando martelar essa tecla. Temos que entender que existe um desbalanço de forças que é dado pela luta de classes na nossa sociedade. Uma empresa pode roubar de ti sem repercussão. Nós podemos roubar das empresas e estamos sujeitos a repercussões, dependendo de como a lei é aplicada, dependendo de como isso acontece, ok? Quando uma empresa rouba dessa pessoa, o que a empresa está fazendo é não remunerando o trabalho dessa pessoa. Quando nós roubamos de uma empresa, nós não estamos tirando do artista que foi pago para fazer aquilo. Esse artista estava dentro de um contrato que às vezes não é honrado, mas que a gente espera que sejam honrados, foi pago, trabalhou e teve seu trabalho remunerado. Quando você faz uma cópia disso, não é exatamente a mesma coisa do que tirar da pessoa, tá? Então eu quero que vocês entendam, olha só, essa aqui é uma situação assim irônica, sabe? Em que uma empresa, para dizer não roubem do artista, roubou de um artista. Mas o que isso aqui mostra? As empresas podem roubar sem repercussões, as pessoas normais, os artistas, não,
tá? Então existe uma questão de luta de classe na pirataria. Existe uma questão de luta de classe em todos os aspectos da nossa vida. Então, eu quero que a gente entre nesse próximo assunto que a gente vai estar entrando aqui para vocês entenderem o que quer dizer quando as empresas de IA estão sendo processadas. E nós vamos falar um pouco sobre isso, tá? Muito obrigado, Ana, pela inscrição como membro do canal. Eu não vou ler todo esse artigo, mas em resumo, o que está acontecendo? Grandes empresas da música, né, grandes gravadoras, que são donas dos direitos autorais de basicamente todas as músicas do mundo, tipo, o pessoal que é dono de coisa pra caralho, está processando a empresa Yuju e a empresa Suno, que são essas empresas de gerar música com IA, por causa do uso do material deles. E daí, como parte desse processo, eles fizeram uma compilação de como essas ferramentas podem ser usadas com o prompt correto para gerar basicamente o mesmo material que essas empresas são donas do copyright, tá? Então, tem vários exemplos aqui e eu acho que eu não vou ter problema de copyright ao tocar essas músicas, eu espero que não, tá? Vou ter que cortar da live, talvez cortar do corte depois, do corte que vai sair no canal depois, se der problema, mas essas não são as músicas, essas foram geradas pelo Yuju, tá? Então vamos tocar aqui. Essa é boa. Don't wanna be an American idiot. Don't want a nation under the new media. And can you hear the sound of hysteria? The subliminal mindfuck America. The quick brown fox jumped over the lazy dog. The quick brown fox jumped over the lazy dog. The quick brown fox jumped over the lazy dog. Música de Sonic, exato. Muito música de Sum 41 do Sonic. É esse o nome da banda? Não, Crush 40. Sum 41 é outra banda, né? E daí ele falou The Quick Brown Fox Jumped Over the Lazy Dog. Mas vamos para as próximas. The way the sunlight plays upon her hair, I hear the sound of a gentle word on the wind that lifts her perfume through the air. I'm picking up good vibrations, geez, give me the excitations. I'm picking up good vibrations, geez, give me the excitations. Round, round, get around, I get around. Get around, round, round, I get around. Get around, round, round, I get around. I'm a real cool, get around, round, round. I'm making real good bread. Aliás, daí vocês podem ver também, eu não conheço essa música do Jason Derulo que tá tocando aqui. Eles mostram os prompts em cima também. E daí as músicas elas saem assim meio derretidas, um pouco meio diferentes, mas dá pra ver, né? Acho muito bom que o nome dessa é Prancing Queen, ó. Essa é mais criativa. Bob, gostei. You shake my nerve and you rattle my brain. Too much love drives a man insane. You broke my will, the border rail. Goodness gracious, great balls of fire. Literalmente o que a Ana disse. Pode olhar o trabalho, mas não copia, beleza? Então, assim, isso aqui é importante porque o que acontece?
Aí nós vamos chegar à música que eu toquei pra vocês. Eu li há um mês atrás, mais ou menos, um pouquinho mais de um mês, uma matéria que dizia assim, ó, talvez as gravadoras estejam preparando um processo contra o Suno e a Udio, porque que são o nome dessas duas plataformas, porque se tu coloca as letras e as descrições parecidas com alguns artistas, ele está gerando conteúdo que é muito parecido com os artistas. Então eles citaram o caso do ABBA, Dancing Queen, que eu acho que é tipo isso que eles mostraram. Só que alguns desses exemplos que eles conseguiram fazer aí são muito, 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 muito parecidos. E daí o que vocês têm que entender, levando em consideração isso que eu estou dizendo? As empresas de música são basicamente as piores empresas no mundo, assim. Elas estão concorrendo, talvez não pior que as de petróleo, né? Talvez não pior do que as de IA, agora que estão forte no páreo. Talvez não contra a indústria armamentista, sabe? Que tá vendendo coisas para Israel, matar criança lá em Gaza. Tá, não são tão ruins quanto essa, mas estão top 5 piores indústrias da Terra. Então, quando eles estão processando isso, é porque eles querem proteger os direitos dos artistas, é porque eles são bonzinhos? Não, né, porra? É briga de burguesa aqui. E daí tem muitas pessoas que ficam assim, actually, sabe aquele nerdola assim, na realidade, o conteúdo da IA, ele não está, o modelo não tem as músicas originais lá dentro, e na realidade, o resultado não é a mesma coisa, logo não configura plágio. Eu fiz faculdade de Direito, eu entendo isso. E porra, pessoal, isso é a maneira errada de olhar isso, tipo, a lei, ela literalmente é feita nessas disputas aí. Isso aqui está em aberto o que vai acontecer. E é interessantíssimo essa luta que vai acontecer, essa briga de burguês, mas vai acontecer e não é só assim, tipo, vocês perceberam que a IA não tem o material copyrighted. O modelo gera uma outra coisa. Tipo, cara, tem várias interpretações disso. Nós já falamos sobre a matéria do New York Times processando a OpenAI. E é assim, tipo, foi criado um conteúdo derivado daquilo. Será que isso é fair use, que é a lei que permite que se crie um conteúdo derivado? A OpenAI meio que está dizendo que sim, mas as empresas dizem que não. Será que o conteúdo gerado incide algum copyright? Será que eles vão chegar à conclusão que precisa ser pago uma taxa ou alguma coisa? Não sei, é isso que nós estamos discutindo, mas não é só assim, tipo, tecnicamente não, direito autoral é minha mão no seu pau, logo isso não é uma discussão idiota. Pessoal, vamos tentar entender a discussão que está sendo feita aqui, tá? Tem mais uma coisa para falar sobre essa discussão que está acontecendo aqui, mas daí a curiosidade que eu deixei vocês curiosos é que assim, quando eu li esse artigo há um mês atrás e pouco, eu disse, caralho, vou tentar fazer isso. E daí, como eu não sou 1000 advogados sendo pagos pelas maiores indústrias de música do mundo, eu não consegui imitar uma música da maneira que eles estavam fazendo ali. Mas, usando o Udio, eu consegui fazer uma coisa que eu achei muito mais interessante. E, assim, eu sei, pessoal, tem muita gente que odeia a IA por causa de uma questão ética e moral. Tem muitas pessoas que ficam assim, tudo que é gerado por IA é ruim, é estranho, é feio, não é arte e tal. Mas eu fiquei muito conflitado quando eu gerei isso, porque essa música que eu toquei pra vocês no início da live, que eu toquei antes, eu vou tocar um pouquinho aqui, foi o quê? Foi a minha tentativa de pegar o som a letra de uma banda que eu gosto muito, que é a banda Allianz, que é uma banda do período da perestroika lá da União Soviética, que tem a canção famosíssima que se chama Nazaré, que se escreve assim, parece que tá escrito P aqui, com cirílico, né, mas é Nazaré. E eles têm um álbum nesse estilo meio synth pop, post-punk, com essa voz grossa e tal, do vocalista, e daí depois eles têm algumas outras músicas perdidas com esse estilo, e daí depois o tecladista, que eu acho que é esse cara aqui, que inclusive eu acho que já faleceu, ele lançou umas outras coisas num outro estilo, que é uma mistura de folk com rock progressivo, é muito bom também. O segundo álbum deles, eu acho que é absurdo, assim, parece música de PlayStation 2 com vocal feminino e folk russo, é muito bom. Mas o primeiro álbum, que é esse synth pop e tal, não existem muitas músicas nesse estilo. E daí eu pensei assim, cara, eu vou tentar criar uma música nesse estilo. E o que aconteceu foi isso aqui, ó. Vamos ouvir.
бег моей судьбы. Ночь, печаль и плеск души. Ровный бег. Mas sim, isso daqui é gerado pelo Yuju e foi gerado com a letra da música. Se vocês já viram como é que é pra criar ali, na realidade ele te cria pequenos pedacinhos de 15 segundos e daí tu meio que tem que ir dando prompt pros próximos pedacinhos antes e depois. E é meio que difícil, assim, tu tem que ficar várias vezes tentando fazer ele criar a coisa que tu quer, mas, tipo, funciona. E daí o refrão dessa música, ele canta com a voz mais, assim, grossa, né? Mas daí o refrão é Nazaré, e eu fiquei tentando várias vezes fazer ele cantar mais agudo. Vamos ouvir o primeiro refrão aqui. E eu só consegui no último. E daí a música já tava pronta. Vou mostrar pra vocês. Sim, eu conheço Kino. Eu conheço um pouco de Mochadoma também. É, essa é a vibe, essa vibe. Kino é muito bom. E daí, que nem eu disse, no final da música eu consegui convencer a Yá, tipo, Yá, por favor, gera ele cantando mais fino, e ela fez aqui, ó. Mas então, assim, pessoal, pra que eu fiz essa coisa aqui? Pra ficar falando bem da Yá e daí o pessoal vinha aqui me cancelar e dizer esse hipócrita está usando música de Yá. É porque, assim, isso meio que reforça a ambiguidade, como diria Shadow the Hedgehog, né? A total ambivalência que eu tenho com relação a essa tecnologia. Isso aqui, pra mim, me causou uma crise existencial, porque a música desses caras é muito boa. Já tem membros aí que faleceram. Eles capturaram um momento bizarro ali do fim da União Soviética, um momento de tristeza. A mesma coisa Kino, que é uma banda que o pessoal citou ali. O Victor Tsoi, ele capturou na música deles ali esse período e tal. E daí eu fiz essa porra dessa Yá, cuspiu uma coisa que meio que me arrepiou, assim, de tipo, cara, isso parece uma música deles, tá ligado? Com a voz do cara mal gravada, com aquele efeito lo-fi e tal. E o estilo é synth pop, esse tipo de coisa. E na realidade, pra falar pra vocês, eu fiz umas 10 músicas, assim, de vários estilos. Eu não sei se eu compartilho isso com vocês, alguma coisa assim, se vocês gostariam. Mas eu achei interessante. Eu não consegui reproduzir a coisa, mas eu ganhei uma crise existencial. Porque é a ambivalência que eu tenho com essas tecnologias, assim. Isso usado com a criatividade humana pra uma coisa legal seria muito foda. Mas ao mesmo tempo, eu entendo a desgraça que é ser, porque, né, eu sou músico, eu tenho uma banda, essas coisas, eu sempre falo aqui pra vocês. A desgraça que é tu ver a facilidade que é criar uma coisa assim, que substitui o trabalho do artista e que cria essa sensação de, porra, será que eu sou inútil agora? Mas ao mesmo tempo, isso me deixou extremamente nostálgico de um treco que nunca existiu, né? De um universo alternativo onde essa banda fez mais músicas ou fez uma versão alternativa disso. Então, sabendo disso também, eu quero trazer agora, vamos falar de coisa séria, falar sobre aqui, ó, por que o New York Times pode ser que vença essa briga de Yá, e a pessoa que escreveu esse artigo está tão pistola quanto eu com as pessoas que ficam defendendo, digamos, acriticamente o roubo que as empresas de Yá fizeram, tá?
do material com copyright, ou que dizem, direito autoral não deveria existir mesmo, então foda-se, nós temos que roubar tudo e tal, sem fazer um recorte sobre, tipo, quem é que está roubando de quem é que está se prejudicando, entendeu? E sem fazer um recorte de, tipo, que sociedade a gente tá, que existe uma luta de classe na nossa sociedade, e eu acho que o mais importante do que a gente ficar defendendo abstratamente direitos autorais ou não direitos autorais é a gente pensar, tipo, ok, como é que a gente vai sair dessa porra dessa sociedade? Como é que a gente vai poder acordar e tá com todas as nossas necessidades satisfeitas, a gente tenha um mundo que não vai se acabar em, sei lá, talvez 50, 100 anos, e a gente pode ficar criando versões deepfake das nossas bandas favoritas que nunca mais vão fazer música usando uma IA. Eu quero chegar nesse lugar, tá? E não ficar assim, tecnicamente os direitos autorais, não sei o quê. Desculpa, Darlan, desculpa. Eu sei que 75% da IA foi... 75% da IA foi live. Foi bastante live nessa IA de hoje. Então vamos ler aqui, ó. Por que o New York Times pode ganhar seu processo de direitos autorais contra a OpenAI? A comunidade IA precisa levar a sério os processos judiciais de direitos autorais. Um dia depois do New York Times processar a OpenAI, tem vídeo aqui no canal sobre isso. Por violação de direitos autorais, o autor e arquiteto de sistemas Daniel Jeffries escreveu um tweet do tamanho de um ensaio, argumentando que o Times tem probabilidade quase zero de vencer seu processo. Enquanto escrevemos isso, ele foi retratado 288 vezes e recebeu 885 mil visualizações. 288 vezes é rookie numbers, tá? Eu acho que esse tweet foi meio que uma merda. Tentar fazer com que todos licenciem dados de treinamento não vai funcionar porque não é disso que se trata o copyright. A lei de direitos autorais visa impedir que as pessoas produzam cópias exatas ou quase exatas do conteúdo e publiquem-no para ganho comercial. Ponto. Qualquer pessoa que diga o contrário está mentindo ou simplesmente não entende como funcionam os direitos autorais. Ele parece muito uma pessoa que eu odeio aqui no canal, que eu não vou dizer o nome. Quem acertar nos comentários vai ganhar um coraçãozinho. Este artigo foi escrito por 2 autores. Ele está falando desse artigo que a gente está lendo. Um de nós é um jornalista que está na área de direitos autorais há quase 20 anos. O outro é um professor de direito que ministrou dezenas de cursos sobre propriedade intelectual e direito na internet. Temos certeza de que entendemos como funcionam os direitos autorais e estamos aqui para alertar a comunidade IA que ela precisa levar essas ações judiciais a sério. Em sua postagem no blog, em resposta ao processo do Times, a OpenAI escreveu que treinar modelos de IA usando materiais da internet disponíveis publicamente é um uso justo, que é o fair use que eu falei para vocês, conforme apoiado por precedentes de longa data e amplamente aceitos. O mais importante desses precedentes é uma decisão de 2015 que permitiu o Google digitalizar milhões de livros protegidos por direitos autorais para criar um mecanismo de busca. Esperamos que a OpenAI argumente que a decisão do Google permite que a OpenAI use documentos protegidos por direitos autorais para treinar seus modelos generativos. Stability AI e Anthropic, sem dúvida, apresentarão argumentos semelhantes ao enfrentar seus próprios processos de direitos autorais. Nós falamos sobre isso no vídeo do New York Times processando a OpenAI. Exatamente um pouquinho mais de detalhes sobre essa questão do Google, que tinha a ver com o Google Books, se vocês conhecem. Esses réus poderão vencer no final, mas também poderão perder. Como veremos, as empresas de IA estão numa situação jurídica mais instável do que o Google no seu caso de pesquisa de livros, e os tribunais nem sempre ficam do lado das empresas de tecnologia nos casos em que as empresas fazem cópias para construir seus sistemas. A história do MP3.com ilustra um tipo de perigo legal que as empresas de IA poderão enfrentar nos próximos anos. O processo de direitos autorais destruiu o MP3.com. Tá aqui. Vocês lembram disso? Eu acho que nem era adolescente ainda quando isso aconteceu. Michael Robertson, fundador e CEO da MP3.com, fala em frente à sede da empresa em San Diego em 21 de março de 2021, dia em que foi adquirida pela gravadora Vivendi Universal. Então, assim, MP3.com foi destruída pela lei ou a MP3.com foi engolida pela indústria que estava sendo disruptada por ela? Fica a dúvida aí. Todo mundo conhece o Napster, o serviço de compartilhamento de música que foi destruído por um litígio em 2001. Mas poucas pessoas se lembram da MP3.com, uma startup musical que se esforçou mais para colorir dentro dos limites, mas ainda assim foi esmagada nos tribunais. A MP3.com lançou um serviço pioneiro de streaming de música em 2000. A ideia era que os usuários pudessem construir uma biblioteca de música online baseada nos CDs que já possuíam. Como a maioria dos usuários tinha modems dial-up lentos, o MP3.com pegou um atalho, comprou CDs e copiou-os para os servidores da MP3.com. Quando o cliente... Isso é tão absurdo ouvir uma coisa assim, de pensar que a tecnologia já foi isso e pensar que eles pensaram assim, é só a gente comprar uns CDs e botar na internet para as pessoas ouvirem, porque isso parece muito o que as empresas de IA estão pensando hoje. Não tem lei, pessoal, não quebra lei porque não tem nenhuma lei o que a gente está fazendo, e dizer que eles basicamente copiaram os CDs e botaram para as pessoas baixar na internet realmente não era contra a lei naquela época. Quando um cliente quisesse adicionar um CD à sua coleção, ele o colocaria na unidade CD-ROM apenas pelo tempo suficiente para provar que era o proprietário dele. Isso desbloquearia o acesso a cópias das mesmas músicas já armazenadas nos servidores da MP3.com. Muito foda isso, hein?
Foda isso, tipo quando você tinha que botar o CD pra jogar o Diablo 2, lembram dessa? Pensamos nisso quase como um algoritmo de compressão, disse o fundador Michael Robertson em uma recente entrevista por telefone. Tudo o que estávamos fazendo era deixar você ouvir os CDs que já tinha. Não estávamos lhe dando nada que você não tivesse acesso. De acordo com Robertson, MP3.com também fez parceria com varejistas de CD online para permitir a audição instantânea. Assim que você comprasse um CD, usaríamos o recibo digital como prova para permitir o streaming das músicas do CD. Quando a indústria fonográfica processou a MP3.com, argumentou que tudo isso era permitido pela doutrina do uso justo dos direitos autorais. A MP3.com argumentou. A Suprema Corte já havia decidido que era justo mudar o horário dos programas de TV com videocassete. Mudar horário, porque tu gravava e via num outro horário, né? Engraçado que a indústria tentou processar as pessoas por gravarem videocassete. E um tribunal de apelações recentemente abençoou a música que muda de espaço de um CD para um MP3 player. Então tu podia botar legalmente a tua música do CD no MP3 player. Então por que uma empresa não deveria ajudar os clientes a transferir no espaço suas músicas compradas legalmente? Um juiz federal de Nova York não acreditou. O réu comprou dezenas de milhares de CDs populares nos quais os demandantes detinham os direitos autorais e sem autorização copiou suas gravações em seus servidores de computador, escreveu o juiz Jed Rakoff em uma decisão contra a MP3.com. Já viram que o texto é meio grande aqui, né? Mas se a gente quer trazer fontes, nós temos que ler os textos. O fair use nem sempre é escalonável. Uma lição no caso da MP3.com é que o uso justo, que é justo num contexto pessoal acadêmico, pode não ser justo se praticado numa escala comercial. Era e é legal comprar um CD e copiá-lo para o reprodutor de MP3 para uso pessoal, mas isso não significa que fosse legal comprar dezenas de milhares de CDs e copiá-los para um servidor de um serviço comercial de streaming. Isso era verdade, embora a MP3.com garantisse que apenas proprietários verificados pudessem transmitir músicas de qualquer CD. A petrolífica Texaco aprendeu uma lição semelhante no início da década de 1990. A Texaco tinha uma biblioteca interna que comprava assinaturas de diversas revistas científicas e técnicas e as disponibilizava aos cientistas da equipe. Outra das top 5 piores empresas do mundo, empresas de papers científicos. Empresas, sim. As empresas que cuidam de papers científicos, se vocês não sabiam, ficaram sabendo. Os cientistas rotineiramente fotocopiavam artigos individuais dessas revistas ou faziam com que os bibliotecários da Texaco fizessem cópias para eles e os mantinham em seus escritórios para referência futura. Editoras acadêmicas processaram a Texaco por violações de direitos autorais. Briga de dois titãs da merdocracia, né? Petróleo contra a publicação de paper. A Texaco reivindicou o uso justo, observando que a lei de direitos autorais permite a cópia para fins acadêmicos e de pesquisa, mas o Tribunal Federal de Apelações de Segundo Circuito rejeitou esse raciocínio, distinguindo entre cópia feita por um indivíduo para uso pessoal em investigação ou outro e fotocópia por 400 ou 500 cientistas, que fazem investigação em nome de uma empresa com fins lucrativos. As pessoas da comunidade IA podem estar cometendo um erro semelhante ao da Texaco. Muitas das primeiras pesquisas sobre IA foram feitas em ambientes acadêmicos. A lei menciona especificamente o ensino e a pesquisa como exemplos de uso justo. Como resultado, a comunidade de aprendizagem automática tem tradicionalmente assumido uma atitude relaxada em relação aos direitos de autor. Os primeiros conjuntos de treinamento frequentemente incluem o material protegido por direitos autorais. À medida que os investigadores acadêmicos aceitavam empregos na florescente setor comercial da IA, muitos presumiram que continuariam a desfrutar ampla liberdade para treinar em material protegido por direitos autorais. Alguns sentem-se surpreendidos pelas exigências de dinheiro dos detentores dos direitos do autor. Todos nós aprendemos de graça, escreveu Jeffrey em seu tweet, resumindo a opinião de muitos na comunidade IA. Aprendemos com o mundo que nos rodeia e as máquinas também. O argumento parece ser se é legal para um ser humano aprender com um livro protegido por direitos de autor. Eu sempre cito esse exemplo. Também deve ser legal para um grande modelo de linguagem aprender com 1 milhão de livros protegidos por direito de autor, mesmo que o processo de formação exija a realização de cópias dos livros. Como aprenderam a MP3.com e a Texaco, isso nem sempre é verdade. O uso justo em pequena escala pode ser injusto quando ampliado e comercializado, mas defensores da IA, como Jeffries, estão certos de que às vezes isso é verdade. Há casos em que os tribunais consideram que o uso tecnológico em massa das obras protegidas por direitos autorais é uso justo. O exemplo mais importante é quase certamente o caso do Google Books. Cópia e uso justo. Em 2004, o Google lançou publicamente um projeto audacioso para digitalizar milhões de livros para uso em mecanismos de busca de livros. Autores e editores processaram, argumentando que era ilegal copiar tantas obras protegidas por direitos autorais sem permissão. O Google respondeu que era permitido por fair use, né? Eu falo uso justo às vezes, mas é o fair use. Os tribunais devem considerar 4 fatores em caso de uso justo, mas 2 desses fatores tendem a ser os mais importantes. Uma delas é a natureza do uso. É mais provável que um uso seja justo por ser transformador, isso é, se o novo uso tiver um propósito e caráter dramaticamente diferentes do original. O juiz Rakoff classificou o MP3.com como não transformador, porque as músicas estavam apenas sendo retransmitidas em outro meio. Em contraste, o Google argumentou que o mecanismo de busca de livros é altamente transformador, porque desempenha uma função muito diferente em um livro individual. As pessoas leem livros para se divertir e aprender com eles, mas um mecanismo de busca é mais parecido com um catálogo de fichas, ajuda as pessoas a encontrar livros.
Outro fator-chave é que um uso impacta o mercado da obra original. Também aqui o Google tem um forte argumento, já que o mecanismo de busca de livros ajuda as pessoas a encontrar novos livros para comprar. Google projetou cuidadosamente seu mecanismo de busca para maximizar suas chances de ganhar nesse fator. A pesquisa de livros do Google exibia apenas um pequeno pedaço de qualquer página em um resultado de pesquisa, e a empresa garantia que os usuários não conseguiriam juntar um livro inteiro em múltiplas pesquisas. Google também excluiu dicionários, livros de receitas e outras obras de referência dos resultados de pesquisa porque, de outra forma, os usuários poderiam pesquisar palavras individuais no Google em vez de comprar o dicionário inteiro. Em 2015, o segundo circuito decidiu pelo Google. Um tema importante, na opinião do tribunal, é que o motor de busca do Google estava a fornecer aos utilizadores informações factuais e sem direitos de autor, em vez de reproduzir muita expressão criativa dos próprios livros, como explicou o tribunal. Vou ler aqui também, mas daí eu vou parar o artigo por aqui, porque eu acho que a gente já tem o suficiente para a gente ter uma discussão sobre isso. Um estudante que escreve um artigo sobre Franklin Delano Roosevelt pode precisar saber o ano em que Roosevelt foi infectado pela poliomielite. Ao inserir Roosevelt polio em uma pesquisa no Google Books, o aluno será levado, entre vários sites, a um trecho da página 31 do The Making of Franklin D. Roosevelt, 1981, de Richard Thayer Goldberg, contando que o ataque de poliomielite ocorreu em 1921. Isso satisfaria a necessidade do pesquisador pelo livro, eliminando qualquer necessidade de comprá-lo ou adquiri-lo em uma biblioteca. Mas o que o pesquisador derivou do trecho foi um fato histórico. Os direitos autorais do autor Goldberg não se estendem aos fatos comunicados pelo livro. Então, assim, vou recomendar que, se vocês se interessam pelo assunto, sendo debatido por pessoas que estudaram isso a vida inteira, e não um nerdola aleatório no Twitter dizendo actually, tá? Vocês leiam o resto do artigo, eu vou até colar aqui para vocês. Mas o que eu acho que é importante a gente saber disso é que eu acho que hoje o debate de IA na internet está bastante rebaixado, tá? Eu não estou mostrando isso aqui para vocês para dizer que as empresas de IA estão corretas em roubar as coisas, não estou dizendo ou estão erradas, ou para dizer que a indústria de música está totalmente correta em processar eles. Eu acho que a discussão é muito mais importante entender para que essas tecnologias vão ser usadas, e daí temos referência a Canal Teclas, vários comentários que a gente tem sobre IA, como essas tecnologias vão impactar a vida de quem produz música mesmo, de quem produz textos, todas essas coisas, e entender que isso na realidade é briga de burguês, tá? E assim, vamos colocar a questão da luta de classes nisso aqui, tá? Não necessariamente vai ser bom a indústria da música ganhar isso, mas ao mesmo tempo as indústrias de IA, elas estão meio que fazendo, sei lá, que nem eu já fiz a comparação para vocês do Uber antes, que o Uber chega destruindo o mercado, né? Disrupting, e ignora toda a legislação, e daí depois que ele está estabelecido e que não pode dizer assim, você realmente quer mexer em mim, uma empresa tão grande que influencia tanto o mercado, a gente regulamenta para deixar as coisas mais ou menos como elas estão, mas não tão absurdas, mas eles já normalizam o absurdo quando eles entram. É isso que as empresas de IA têm feito. E não quer dizer que as indústrias de música não estão elas mesmas pensando em usar essas tecnologias, tá? Então tem uns vídeos muito bons no canal do Gui, do Rádio Guerrilha, outro membro da Soberana, falando sobre o problema do Spotify, tá? E o Spotify tem uma coisa que eles fizeram, que não sei se vocês estão ligados, que eles perceberam assim, pessoas escutam playlists genéricas que a gente cria. Então, por exemplo, milhões de pessoas escutam a playlist de músicas lo-fi. E daí eles perceberam que se eles colocassem vários artistas ali nessa playlist que é escutada milhões de vezes, eles teriam que pagar X de royalties para esses artistas. Mas como as pessoas não vão procurando o artista tal que está na playlist lo-fi, elas só procuram playlist lo-fi, eles criaram playlists próprias do Spotify, onde tinham músicas que o Spotify é dono, porque ele gerou elas pagando para umas 5, 6 pessoas comporem músicas e comprar os direitos dessas músicas, e essas playlists dão zero dinheiro para nenhum artista, porque a pessoa recebeu para fazer o contrato uma vez, e elas são reproduzidas milhões de vezes, e todos esses artistas são artistas fake, são artistas que têm uma ou duas músicas, que são artistas que não existem, mas eles pertencem ao Spotify, esses direitos, tá? 100%. E a IA, a gente já tá falando há bastante tempo aqui no canal, toda vez que a gente fala sobre IA e música, pode ser uma saída para a indústria da música poder gerar músicas novas, que nem eu mostrei para vocês. Eu sei que vocês vão dizer, a música de IA não tem o amor e tal. Cara, eu meio que fiquei até emocionado de ouvir um negócio que parece uma banda que eu gosto e eu com carinho criei ali. Tipo, eu gosto de ouvir aquela música que eu gerei com IA, tá ligado? Eu acho que é totalmente possível que isso se passe por uma música pop hoje. Que eles gerem o top 10 de música pop como tudo música de IA. Só que agora, talvez eles tenham um artista que tem a voz que parece a da Anitta. E daí eles vão pagar 5% pra Anitta. Esse aqui é o Drake de IA,
e ele recebe 30%. Essa aqui é a Grimes de IA, sabe? E ela recebe tantos por cento das músicas. Mas para a indústria vai ser muito melhor, porque eles vão poder criar quantas eles quiserem, no tempo que eles quiserem, sem o artista enchendo o saco, sem o perigo do artista botar alguma mensagem política muito complicada, sem o perigo do artista resolver quebrar o contrato. Eles só vão botando ali. E alguns artistas, tipo o Drake, eu tô olhando pra ti, Drake, tu provavelmente vai vender a tua voz pra IA pra ganhar dinheiro sem fazer nada, e daí vai ficar fazendo stream na Twitch, jogando em cassino e tal, porque a música não é muito teu negócio, ser um cuzão é o teu negócio, né? Sim, eu estou do lado do Kendrick Lamar na briga. Como é que o Drake vai fazer agora? Provavelmente mandar alguém pra me matar, eu acho. Mas enfim, eu acho que isso aqui é extremamente perigoso. E daí por isso que, assim, eu gosto muito do fato que os artistas estão se organizando, tem os dubladores, a dublagem viva, tem uma unidade organizando os artistas gráficos agora. Provavelmente vai surgir alguma coisa pros artistas de música, né? Se bem que eu acho que o pessoal da música tá bastante acostumado a se fuder. E eu acho que eles já estão tudo assim, foda-se, acabou. É o fim mesmo, nunca ganhei dinheiro com essa porra mesmo. Sabe aquele meme? Hoje o Lucas, que é músico, ganhou dinheiro pela primeira vez. Ele vendeu suas guitarras. Mas eu acho que é importante a gente se organizar, mas a organização tem que ser não apenas... ok, a gente quer uma legislação melhor. A gente quer receber royalties disso, que nem os roteiristas se organizaram e conseguiram. Nós precisamos nos organizar para criar um futuro melhor, um futuro diferente. Porque se a gente não conseguir fazer isso, daqui a 5 anos vai ter um novo uso de IA que vai foder mais a coisa, daqui a 10 anos vai ter outro. E eu acho que é natural que cada vez mais a graça de ser humano vá sendo sugada por essa desgraça que é o capitalismo, com o agravante de que a gente vai estar na porra de um apocalipse climático, governo fascista, caralho, e a gente nem vai precisar... a gente nem vai ter música boa, porque vai ser tudo feito com IA. E, enfim, no final vai ser meio legalzinho. Eu acho que vai ser tipo o Katy Perry de IA, e eu vou ouvir, e, tipo, eu sei que não é a Katy Perry, mas dá na mesma, sabe? Tá, tu é músico, mas trabalha com o quê? Exatamente, eu sou um músico que trabalha com... sou um músico que trabalha com tecnologia. Mas então, pessoal, gostaram do Apocalipse? Desculpa aí pros camaradas que disseram que você botou muita live na sua IA, eu concordo.